Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de trabalhos manuais, desde muito nova, assim. Os meus primeiros contatos com desenho foi quando eu tinha uns 10, 12 anos. A minha professora comentou que estavam começando a fazer tanto camuflagem de cicatrizes quanto a reconstrução das areolas. E aquilo me despertou, assim, eu disse, um dia eu vou trabalhar com isso. Ô Vanessa, quais assim são os principais desafios em realizar as micropigmentações realistas, né, e técnicas com as aureolas? Eu acho que a mama, ela tem muito a ver com a nossa feminilidade, né? Ela representa a mulher, porque tem toda uma relação também com a amamentação, né? Então, quando a gente perde, e no caso dela, por exemplo, ela perdeu as duas, então ela ficou sem nada, né? Eu acho que isso impacta muito na nossa imagem, mas quando elas fazem, faz toda a diferença. Quando elas se olham no espelho, eu chego a me emocionar junto, assim. E todas elas, é uma unanimidade, olham pra mim e falam por que eu não fiz antes. Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa com Gabi, o programa que celebra trajetórias inspiradoras e promove conversas significativas. Hoje, em comemoração ao Mês da Mulher, temos uma convidada muito especial, Vanessa Dadal. Ela é micropigmentadora especializada em areolas para mulheres em tratamento contra o câncer e foi uma das vencedoras do concurso mundial de aureolas realistas de 2024, realizado na Holanda. Vamos explorar sua história, sua dedicação à autoestima feminina e o impacto transformador que tem o seu trabalho. Além disso, vamos conversar sobre as diversas possibilidades da micropigmentação e remoção a laser, compartilhando informações valiosas com você. Vamos chamar então a Vanessa para a nossa sala do Conversa com Gabi. Olá, Vanessa, seja muito bem-vinda ao Conversa com Gabi. Vamos para nossa sala, por favor, aqui. Vanessa, que prazer te ter hoje aqui, que honra! Prazer é meu, agradeço muito o teu convite. Imagina, é uma honra. Gente, então para começar esse nosso bate-papo aqui com a Vanessa, como é que surgiu essa tua paixão pela micropigmentação, né? Como é que tu iniciou a tua carreira? Então, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de trabalhos manuais, desde muito nova, assim. Os meus primeiros contatos com desenho foi quando eu tinha uns 10, 12 anos. Então, era uma coisa que eu sempre tive muito prazer de fazer. E quando eu saí do colégio, que eu fui fazer faculdade, eu já quis me direcionar para alguma coisa que me desse a oportunidade de continuar trabalhando com coisas mais manuais, assim, e que tivesse a ver com arte também, mas não necessariamente. Então eu fiz a faculdade de moda, me formei em moda, fiz a faculdade em Caxias do Sul e depois disso eu trabalhei por 7 anos na área de moda. Nossa! Ali eu já era bem feliz, assim, com o que eu fazia, porque, né, é um trabalho bem prático, assim, né? E a gente trabalha muito com estética também, eu continuava desenhando, né, e fazendo as coisas que eu gostava. Mas o mercado da moda me decepcionou um pouquinho, e com o passar do tempo eu comecei a procurar algo que me fizesse eu me sentir mais realizada, assim, que eu tivesse um propósito de verdade, tivesse um sentido pra mim naquilo que eu tava trabalhando. E como é que foi essa transição aí, né, de se especializar em auréolas, né, de mulheres com o tratamento contra o câncer, que é o que tu trabalha hoje, Sim. né? Na verdade, desde o primeiro curso de micropigmentação que eu fiz, foi lá que eu fiquei sabendo que existia essa possibilidade, porque o primeiro curso foi na área de sobrancelhas, eu me direcionei mais para isso inicialmente, que era o que também se falava mais e foi um boom mais numa difundido. época, né? Isso. Mas naquele curso já a minha professora comentou que estavam começando a fazer tanto camuflagem de cicatrizes quanto a reconstrução das areolas. E aquilo me despertou, assim, eu disse, um dia eu vou trabalhar com isso. Não tinha ainda no Brasil, né? A gente não ouvia falar. E aí, depois de um ano, mais ou menos, que eu já estava trabalhando com sobrancelhas e me sentindo um pouco mais segura com o que eu estava fazendo, eu fui atrás para ver no Brasil
quem que dava curso de areolas. Sim. E aí eu descobri a Leda, que é uma professora de São Paulo. Ela me assessora, a gente tem contato até hoje. E fui para Campinas, então, fazer o primeiro curso com ela lá em 2016. Nossa, de lá pra cá já é um bom tempo, Sim, né? E tu tem alguma história, assim, de transformação que te tocou, assim, profundamente nessa tua trajetória? Tem várias. Eu não imagino. É difícil falar uma só, mas, assim, cada paciente, né, que vem, ela tem a sua história para contar e cada uma é muito específica, assim, elas passam por um período muito complicado, por tratamentos muito difíceis que deixam elas muito debilitadas. Então, é uma questão tanto psicológica quanto física, né? E depois que eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a admirar muito mais as pessoas que passam por esse tratamento e vencem essa doença, porque não é fácil. Eu imagino o que seria de mim se um dia eu passasse, espero que não. Mas cada uma tem a sua particularidade, mas todas elas a gente vê assim que não é uma trajetória, não é fácil. É que é um primeiro diagnóstico de morte, né? E é difícil lidar com isso, né? Exatamente, muito difícil. Ô Vanessa, e como é que tu enxerga, né, o impacto do teu trabalho na autoestima dessas mulheres? Ai, faz toda a diferença, né? E é muito particular, assim, de cada uma. Tem umas que terminam o tratamento e já estão pensando em fazer a reconstrução. Teve uma que me contou um dia que quando ela descobriu que estava com câncer de mama, ela disse, tudo bem, eu vou fazer o tratamento e depois eu vou fazer uma reconstrução de areolas. Já assim, antes do tratamento ela já pensou nisso. E tem outras que demoram mais tempo, bastante tempo. Eu já tive cliente que veio depois de 24 anos, assim, depois que ela tinha terminado o tratamento. Então é muito particular e muito, assim, do que cada uma, assim, se propõe e como elas enxergam isso, né? Algumas eu vejo que se sentem até culpadas, digamos assim, em pensarem na parte estética depois de terem, né, passado pela doença e se curado. Elas já se sentem gratas a ponto de não querer pensar nisso. Então é muito particular mesmo, mas quando elas fazem, faz toda a diferença. Quando elas se olham no espelho, eu chego a me emocionar junto, assim. E todas elas, é uma unanimidade, olham pra mim e falam, por que eu não fiz antes? E tu lembra qual foi a tua primeira, né, a primeira paciente que chegou pra ti, né, com o câncer ou curada já depois, que fez a micropigmentação? Lembro até hoje. Foi a primeira e a gente fez as duas. Ela tinha removido as duas mamas, né? E e novinha, eu acho que ela tinha feito o tratamento com 20 e poucos anos. Ela nem tinha tido filho ainda, ela teve depois. E ela veio já quando ela estava curada, já fazia 8 anos que ela tinha passado pela doença. E aí ela decidiu fazer. Ô Vanessa, e qual foi o teu sentimento naquele momento? Porque essa é a primeira vez que tu ia fazer de fato, né? Sim. Como é que foi isso? Um mix, né? Foi um responsabilidade. Foi um mix. Eu acho que eu tava tão feliz e tão animada e tão realizada em poder ajudar ela naquele momento com o meu trabalho, que eu te confesso que eu acho que eu não fiquei nervosa. Eu só queria fazer, eu só queria, né, ver ela pronta e poder proporcionar isso pra ela. E foi assim que eu me senti. E tu lembra da reação dela? Como é que foi? Ai, foi lindo, né? Ela quase começou a chorar. E acontece várias vezes. Muitas se olham no espelho e choram porque... eu acho que a mama, ela tem muito a ver com a nossa feminilidade, né? Ela representa a mulher, porque tem toda uma relação também com a amamentação, né? Então, quando a gente perde, e no caso dela, por exemplo, ela perdeu as duas, então ela ficou sem nada, né? Eu acho que isso impacta muito na nossa imagem com a gente mesma, né? Eu acho que eu não posso dizer porque eu nunca passei por isso, mas eu fico imaginando, né? Então, quando a gente reconstrói a areola, eu acho que elas passam a se sentir completas de novo. E passam a se sentir femininas de novo. E que bom que tem esse recurso hoje, né? Ô Vanessa, quais assim são os principais desafios em realizar as micropigmentações realistas, né? E técnicas com as aureolas? Eu acho que os principais desafios são
primeiro a gente tem que estudar muito para a gente chegar num desenho que fique realmente realista, né? Que a gente chegue naquele desenho que tu olhe e tu diga, nossa, parece uma areola de verdade. E tu só percebe quando tu vê que é plano, né? O local ali. Em segundo lugar, a gente tem uma dificuldade um pouco maior de trabalhar quando existe uma cicatriz no local. Então a técnica muda, a gente tem que ter muito cuidado também para fazer esse tipo de trabalho. Às vezes a pele ainda está um pouco sensível, tanto que a gente espera um período para fazer depois que elas fizeram Normalmente elas fazem a reconstrução da mama e depois a gente espera um período ainda para fazer a reconstrução. Então tem que ter alguns cuidados assim. Para não causar nenhuma lesão e pra gente ter um bom resultado, porque não é tão simples assim trabalhar numa pele que já foi mexida. Às vezes a pele no local foi onde foi feita a radioterapia e daí fica bem sensível, fica uma pele mais rígida. Então tem alguns desafios assim que a gente encontra. E como é que é o processo de escolha? Vocês sentam juntas para decidir como é que vai ser? Vocês desenham juntos? Como é que funciona esse processo? Essa parte eu acho que é bem a que eu mais gosto assim, de fazer, porque na verdade é uma arte, né? Esse trabalho. E uma das coisas que eu sempre cuido muito é pra gente ter um equilíbrio visualmente falando quando a gente vai reconstruir, porque algumas é só numa, outras é nas duas. E ali, como às vezes ou foi mexido numa só, ou mesmo quando foram as duas mamas, elas ficam com algumas assimetrias, com volumes diferentes de um lado e do outro. Então é bem desafiador, né? Mais um desafio que tu me perguntaste antes. A gente conseguir criar uma areola nova dentro daquele contexto, né? Daquilo que a cliente traz pra gente. Então, é uma parte que eu deixo a minha criatividade, o meu olhar também fluir assim. E eu faço um desenho antes, daí eu faço algumas medições, mas nada muito específico, porque como a gente tem assimetrias, não tem como, é bem questão de olhar e dizer assim, agora tá bom. Então eu faço um esboço antes, converso com ela sobre tamanho, né? Converso com ela sobre cor. Quando não tem mais as duas, eu sempre pergunto, que cor que era a tua areola? Ela era mais rosada? Ela era mais puxada para um marrom? Então eu converso com a cliente pra gente definir esses detalhes. E aí eu deixo a minha criatividade fluir. Ai, coisa boa. Vanessa, a gente já tem aqui uma porta aberta com o nosso público sempre, que nas redes sociais a gente pede que eles interajam e mandem perguntas também. E foi o caso da Cláudia Dornelles, que ela te pergunta o seguinte: existe algum protocolo específico para atender essas mulheres em tratamento contra o câncer? A gente não tem exatamente um protocolo, mas a gente tem alguns cuidados. Como eu te falei há pouco, a questão do tempo, a gente tem que esperar um período de pelo menos 1 ano após a reconstrução da mama ou após a cirurgia, para que a gente garanta que a pele esteja bem cicatrizada, que ela não esteja mais sensível e que ela já estabilizou na questão da cor. A cicatriz, logo que feita, ela vai mudando de cor com o passar do tempo até ela amadurecer por completo. Então isso leva em torno de 1 ano. Claro que tem algumas variações de organismo para organismo, mas a gente pede sempre então 1 ano, né, de tempo entre a cirurgia até fazer a micropigmentação, para garantir esses cuidados. Aí a gente cuida algumas questões assim, se a paciente tem diabetes, se ela tem algumas outras questões, né, de saúde, aí a gente tem um cuidado e eventualmente a gente até evita de fazer. Mas esses são casos bem específicos, daí cada uma tem que ser avaliada individualmente. Vanessa, e com o passar do tempo, é necessário fazer algum tipo de retoque? Sim. Hoje a gente trabalha com a reconstrução das areolas como se fosse uma tatuagem, né? De uma maneira um pouco mais delicada, mas eu uso máquina de tatuagem e uso tinta de tatuagem para fazer, justamente para a gente ter uma durabilidade um pouco maior. Não é que ela vai durar para o resto da vida, mas pelo menos assim uns 5, 10 anos às vezes, isso varia um pouco também em função do organismo de cada uma.
a gente tem que fazer algum retoquezinho para reforçar de novo a cor, porque realmente ela, com o tempo ela dá uma apagadinha, a gente tem que reforçar alguns detalhes de novo. Mas é um período razoavelmente bom, assim, de durabilidade. E conta pra gente como é que tu equilibra, assim, o teu lado emocional também, né? No atendimento, nessa parte mais técnica com as mulheres. Isso é uma coisa que pra mim eu nunca parei pra pensar, na verdade. Mas eu acho que eu acho que flui, sabe? Eu acho que como eu gosto, eu amo o que eu faço. Independente se for sobrancelha, se for areola, qualquer uma das áreas do corpo que eu trabalho, eu adoro fazer. Então, com essa parte das areolas, sim, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Eu costumo acolher bastante as pacientes, porque a gente sabe do que elas passaram, né? Então, eu tenho bastante cuidado, tanto no toque com elas, quanto na maneira que eu vou abordar alguns assuntos e tudo mais. Justamente porque às vezes tem algumas que chegam bem fragilizadas ainda, né? Então a gente tem esse cuidado. Mas eu acho que é uma coisa que é minha já, natural, assim. Então ela flui. A gente já falou no início do programa que tu venceu um concurso internacional. O que representa, né, pra você ter vencido essa competição mundial de auréolas realistas na Holanda, guria? Sim. Então, representa muito, né? Em primeiro lugar, eu acho que confirma e é a chancela ali, né? Confirma tudo que a gente, né, o que eu venho fazendo, o que eu venho me empenhando, porque agora já, casualmente, no mesmo ano que eu ganhei concurso, eu estava fechando 10 anos de história, de carreira nessa profissão. Então foi um presente, né? Que só veio para confirmar que né, a gente se sente realizada por estar fazendo tudo certo, assim, né? Era uma coisa que eu me preparei, claro, para ir para lá. Quando eu me inscrevi em 2023 e durante esse período foram 6 a 7 meses que eu fui me preparando para ir e para participar desse concurso. Ele faz parte... ele acontece junto com um dos maiores congressos mundiais de micropigmentação. Então, foi a primeira vez que eu fui no congresso na Holanda também. E aí a própria Leda, essa minha professora que eu falei há pouco, que me estimulou a fazer e participar, me inscrever, porque ela disse, Vanessa, teu trabalho é lindo, eu acho que tu tem chance, né? Então, acabei fazendo e voltei aí com o prêmio. A micropigmentação, ela vai além das areolas, né? Quais são as outras áreas, assim, que ela pode ser aplicada? Tu já falou da sobrancelha. Sim, hoje em dia são várias áreas, né? Tudo começou com a sobrancelha, né? Que é o que hoje eu ainda faço bastante. Mas a gente faz também o delineado do olho, aquele tracinho, tanto gatinho. Em cima, o gatinho. A gente faz hoje de uma maneira bem mais leve do que se fazia antigamente, né? De uma maneira bem mais natural, uma coisa bem pro dia a dia. Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo a gente pode fazer esse traço. A gente faz lábios também. O lábio a gente aplica cor. E aplicando essa cor, a gente consegue corrigir algumas coisas. Tem clientes que têm essa parte do contorno do lábio já despigmentada, então a gente refaz esse contorno, não deixando uma linha marcada, mas preenchendo e fazendo como se fosse um degradê assim para dentro do lábio, para deixar uma cor uniforme e mais definida. Isso já dá um efeito de aumento até um pouco no lábio, né? A gente faz camuflagem de cicatrizes, que é um outro trabalho que eu adoro muito fazer para pacientes, principalmente hoje de cirurgia plástica. Né, as cicatrizes são um resultado, né, da cirurgia inevitável e muitas delas às vezes acabam ficando incomodadas porque a cicatriz ficou muito aparente ou num ponto que não tem como esconder, né? Então a gente faz a camuflagem para deixar ela mais próxima do tom da pele para ficar menos aparente.
E isso Por ajuda exemplo, bastante. as mulheres que fazem abdominoplastia, cirurgia de exatamente. braço, que fica aquela cicatriz um pouco maior, aqui, né? o lifting, que às vezes fica aquela cicatriz aqui na frente da orelha. E cada paciente tem uma cicatrização diferente. Tem umas que fica linda, a cicatriz fininha, quase não aparece. Agora tem outras que tem uma tendência a cicatriz expandir. Ela estica. Então ela fica mais grossa e fica muito aparente. E a gente faz a camuflagem para tentar diminuir um pouco essa... assim, fazer com que ela não se perceba, né? Ô Vanessa, e sobre a remoção a laser, né? Em que casos que ela é mais recomendada? Porque agora tá uma onda de pessoal removendo as sobrancelhas que já foi feita uns anos atrás, né? Exatamente. A remoção, graças a Deus, ela veio, né? Porque tem casos que a gente não tem como fazer, principalmente quando se trata de sobrancelha. Porque tem pessoas que fizeram há muitos anos atrás, há mais de 20, 30 anos. E aquilo era uma tatuagem, né? Até que se chamava de sobrancelha definitiva na época. Que hoje já não se chama mais porque já não é mais definitiva. Então, assim, como as técnicas evoluíram muito, hoje a gente consegue fazer um trabalho muito mais natural, de fio a fio, que eles confundem ali os fiozinhos com os pelos, ou eventualmente se a cliente não tem pelo, a gente consegue mesmo assim fazer um trabalho bem mais natural. As clientes que vêm com aqueles trabalhos antigos na pele, a gente não tem como fazer um trabalho bonito e mais natural sem remover. Porque eu trabalhando só em cima de uma tinta que já existe ali, eu não vou ter resultado nenhum. Então, o laser veio para resolver esses casos e a gente conseguir renovar, então, essas sobrancelhas, né? Principalmente, ou até nos lábios, ou até no olho, a gente pode fazer também, para a gente deixar um trabalho mais bonito, mais sutil. E hoje se trabalha muito com visagismo também, então a gente estuda o rosto da cliente e faz com que aquele resultado seja o ideal para ela, né? Principalmente quando se trata do desenho da sobrancelha. Muitas pessoas ainda têm aquele receio, né, de tentar a micropigmentação como uma escolha, né? Quais são, assim, os mitos mais comuns, assim, que tu gostaria de desmistificar, assim, digamos, né? Um dos mitos mais comuns é que a sobrancelha vai ficar preta, né? A maioria das clientes que vem com um pouco de medo, assim, elas chegam pra mim e falam: ai, minha sobrancelha não vai ficar preta, né? Digo, não. Hoje a gente tem uma gama de cores, a gente consegue adaptar para todos os tons de castanho, desde o loiro clarinho até o castanho mais escuro, e não fica preta a sobrancelha. Não, e fica muito natural, né? Fica muito natural. Tu também oferece cursos de capacitações, é mesmo? Sim. Qual que é o perfil, assim, ideal para quem quer aprender a micropigmentação, que quer entrar nesse universo? Olha, em primeiro lugar, persistência, né? E amor por esse trabalho, porque às vezes as pessoas acham que é fácil, mas não é um trabalho fácil, não é um trabalho que a pessoa vai, com um curso ela já vai sair fazendo a sobrancelha mais bonita, mais delicada do mundo, não, porque é tudo uma questão de prática e de técnica, que com o passar do tempo a gente vai aprimorando, né? Com muito estudo, com muita dedicação, a gente vai conhecendo melhor os efeitos, como que cicatriza em cada tipo de pele. É um trabalho que só o tempo, só a experiência que vai nos dar a expertise, né? Que a gente tem, que nem no meu caso hoje eu já trabalho há 10 anos, então acredito que eu já... Não, já tá no ápice, gente, é outro nível. Então, principalmente isso, persistência e dedicação e ter amor pelo que faz, porque eu acho que quando a gente gosta de verdade, a gente segue em frente, né? Que foi o meu caso. Eu, quando mudei da moda para micropigmentação, eu me encontrei e eu disse, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Ô Vanessa, e como é que tu tá conciliando essa tua rotina, né, de atendimentos, de cursos? A gente tem que ir, né, administrando essa parte, mas dá certo. Normalmente eu tenho a minha agenda que eu trabalho, né, alguns dias na semana, todos os dias na semana, mas quando tem curso, daí eu fecho a agenda naqueles dias do curso, fecho a agenda para atendimento, né, e a gente fica só dando curso, porque o curso é o dia inteiro, são dias bem intensos também, então a gente vai jogando um pouquinho de cada, mas vai dando certo. E que conselho tu daria para quem tá começando agora, né, nessa micropigmentação, nessa profissão tão bonita? Olha,
não desistam. Com esforço, dedicação e treino, a gente chega lá e com certeza, assim, eu sempre digo, né, a gente tem que trabalhar com responsabilidade e proporcionar uma boa experiência para cada cliente, para cada uma que vem, né? Não é, fulana, não, todas são iguais e todas merecem um bom atendimento, uma boa experiência. Então, nesse sentido, se a gente proporciona tudo isso para elas, que foi o que eu sempre me propus desde o início, e claro, bons resultados, responsabilidade naquilo que a gente está fazendo, não tem como dar errado. Vai ser só sucesso. Infelizmente, a gente está chegando já ao fim do nosso programa e eu queria saber quais são os teus planos aí futuros e metas agora para os próximos anos, para 2025. Então, seguir trabalhando bastante, né? Porque eu adoro quando eu tô com a agenda cheia, adoro quando tem curso e tudo mais. Os cursos, claro, agora é uma coisa que eu lancei realmente no final do ano passado, agora oficialmente, né, tô dando os cursos, então a ideia é, eu comecei, hoje eu dou para 2 alunas por vez, então a ideia é ampliar as turmas assim que as coisas forem acontecendo, mas seguir atendendo sempre, porque eu acho que eu nunca vou deixar de atender, né, e fazer cada vez mais areolas, poder também proporcionar isso para essas mulheres, né, que com certeza merecem essa mudança, essa nova etapa, né? Porque eu digo sempre que é uma nova fase da vida. A reconstrução de areola, ela representa isso. Com certeza. Para quem tá do outro lado da telinha, como é que faz para te encontrar, para saber mais do teu trabalho? Então, eu tenho principalmente o meu Instagram, que hoje é por onde a gente divulga mais, né? E ali também dá para ver foto, dá para ver vídeo do trabalho, mas a gente tem ali no Insta também o link do WhatsApp, que é por onde a minha secretária atende. Então é só mandar uma mensagenzinha, ela passa todas as informações. Se precisar de alguma coisa a mais, eu também estou disponível. Né, tô sempre em contato com ela pra gente atender as clientes e ela vê um horáriozinho e agenda, se precisar vir fazer avaliação antes também pode, eu faço questão de receber. Maravilha, então. Vanessa, muito obrigada, viu, por compartilhar a tua história aqui com a gente, né? Tenho certeza que é inspiração para muitas pessoas que estão nos assistindo. O trabalho que tu realiza, né, é um verdadeiro presente para tantas mulheres que precisam redescobrir a autoestima. Foi um prazer. Eu sempre fico feliz porque é mais uma maneira da gente divulgar também esse trabalho e não é por mim, mas sim por essas mulheres, como eu disse, que merecem, né, essa transformação, esse encerramento para iniciar uma nova fase, né? Sim. E para mim é um prazer, não só das areolas, mas todos os procedimentos que eu faço, eu sempre faço com muito carinho, então agradeço a vocês pelo convite. Obrigada, muito obrigada, viu? E a todos que nos acompanharam, esperamos que esta conversa tenha trazido reflexões e conhecimentos. Continue conectado conosco e fique atento para mais programas repletos de histórias transformadoras. Até o próximo Conversa com Gabi. Tchau, tchau.